Alô, som. Alô, som. Oi, som. Oi, som. Alô, som. Oi, som, teste, 2, testando som. 2, teste, som. Oi, som, 2, testando, teste. Som, teste, som. Teste, som, 2, teste, som. 2, teste.
alô, som. Prezados servidores, docentes, mas ele vai regular lá. Por favor, silêncio para que a gente possa iniciar esse segundo bloco. Primeiramente, gostaríamos de pedir desculpas para as pessoas que estão vendo a transmissão ao vivo. Tivemos um problema no áudio, então o primeiro bloco teve que ser interrompido, mas o problema já foi solucionado e agora passaremos o segundo bloco e o restante do debate. Esse segundo bloco terá no máximo 40 minutos e será composto por perguntas entre os candidatos. As regras. Cada candidato tem direito a dirigir 2 perguntas previamente elaboradas para o candidato concorrente. As perguntas serão feitas alternadamente, começando pelo professor Elcio, que foi contemplado aqui no sorteio. Cada pergunta deverá ser formulada em no máximo 2 minutos e cada resposta terá no máximo 4 minutos. Serão permitidas réplicas de 2 minutos, seguidas de tréplica de 2 minutos. Podemos começar? Professor Elcio. Professor Conciani, o senhor aprovou o organograma do IFB de forma unilateral, passando por cima do Conselho Superior. Agora, na campanha eleitoral, o senhor esteve no campus Riacho Fundo, afirmando que acatou a proposta da comissão do organograma. Por que o senhor desestruturou os campi, tirando as funções e principalmente os cargos de direção de lá, para trazer para a reitoria? Bom, o organograma que nós aprovamos em 2012 foi discutido em todos os campi e foi proposto por uma comissão tirada intercamp com representação dos técnicos, dos docentes e dos gestores. A maior parte dos debates aconteceu aqui mesmo, foram mais ou menos 8 meses de debate. Essa proposta foi encaminhada ao Conselho Superior e, durante o debate no Conselho Superior, o conselheiro Richard pediu vistas para impedir que a proposta fosse aprovada. Naquela mesma reunião, dentro da reunião do Conselho Superior, fizemos a proposta de que fosse discutida pelo Conselho Superior uma proposta alternativa e, nessa proposta, o que o Conselho propusesse, nós acataríamos. O Conselho fez a comissão, que se reuniu durante 2 semanas, entregou à comissão um documento final que foi 100% aprovado. Nós fizemos um ad referendum com a autorização do Conselho, que foi totalmente referendado na primeira reunião após isso. Nós temos essa prática de debater sempre, de fazer discussões em todos os níveis e com todas as pessoas e não apenas em gabinetes. É assim que a gente faz com o Instituto. As coisas demoram, mas acontecem. De fato, nós fizemos isso e temos aqui a lei que estabelece o número, a Lei 11.740, que estabelece o número de funções gratificadas e de servidores a serem colocados em cada um dos campi. Então, aqui no anexo 2 da lei, uma CD3, que foi substituída por uma CD2, 2 CD4, 4 FG1, 2 FG2. Por gentileza, confiram se isso está nos campi de vocês. Não, por favor, gente, por favor. Por favor, não é o momento. Eu vou pedir para a plateia, por favor, não se manifeste nesse momento, tá? Para não atrapalhar o andamento do debate. Só um momentinho. Aí, terminou, ok. Professor Elcio, o senhor tem 2 minutos para a réplica, e se o senhor quiser levantar, pode ficar à vontade, tá? Tem que ser à vontade. Eu cheguei a participar de algumas discussões da comissão que foi lá no campus, mas tudo aquilo que nós propomos lá foi esquecido ou foi perdido pelo caminho. A nossa proposição é de diminuir a quantidade de cargos na reitoria e repassar isso para os campi que efetivamente fazem a função dos institutos, que é a qualificação
dos nossos alunos. Naquele momento que nós discutimos, eu me recordo que as antigas escolas, só para vocês terem uma ideia, tinha o diretor que era CD2, os diretores de ensino, pesquisa e extensão e diretor administrativo, todos recebiam CD3. E com a mudança do organograma, eles passaram a receber 4. E, consequência disso, os coordenadores gerais, né, foi tirada a palavra geral e passou a ser coordenador de ensino, né, acabou recebendo uma FG1. Por isso que nós temos uma grande dificuldade hoje nos campi de conseguir manter os coordenadores de ensino, porque eles recebem uma função menor que a FCC, que é do coordenador do curso. Então, nós achamos altamente injusto esse organograma centralizado na reitoria. E tenho a dizer que na reitoria nós não vamos fazer caça às bruxas aqui na reitoria se eleitos. Muito pelo contrário, tem muito profissional de excelente qualidade e que vai permanecer aqui. Nós vamos fazer uma mudança só na gestão e nas funções, mas não tem nada, porque tem gente fazendo boatos a respeito de uma possível vitória nossa e queríamos mexer nos cargos. Isso não é verdade. Candidato, obrigado. seu tempo acabou. Por favor, plateia, eu peço que vocês não se manifestem nesse momento, só para a gente poder dar andamento, para fluir mais o debate, tá? 2 minutos para a tréplica. Então, está na nossa proposta de rever o organograma do Instituto, da mesma forma como fizemos na primeira vez, em debate, em discussão com a comunidade, em todos os campi, porque é importante rever, sim. O organograma tem que sofrer as adequações que o Instituto está sofrendo, senão a gente não consolida nada. Nós vamos ficar no tempo e na história, como acontecera antigamente. Então é preciso revisar o organograma e ele será revisado em debate com toda a comunidade escolar, sem nenhuma dúvida. Nós temos as CDs e FGs que foram atribuídas pela lei. Dentro delas e com as necessidades que nós temos, estamos totalmente abertos à discussão. Não vejo quem é mais importante ou quem é menos importante. Eu vejo como a gente vai fazer para fazer o Instituto funcionar com os recursos que nós temos. Aliás, que nós precisamos ampliar, principalmente o quadro técnico nosso hoje está deficiente. Nós temos espaço para contratar mais 450 servidores, temos um concurso realizado, aguardando o fim do processo eleitoral para poder fazer a homologação, eleições majoritárias, não as nossas aqui. E isso será feito. Então, nossa proposta é discutir com a comunidade o organograma e como será a nova forma de funcionar o Instituto daqui para frente. Eu vivo no presente do Instituto Federal. Não vivo no passado das instituições que eu tinha, onde eu tinha 5.000 alunos lá no campus que eu trabalhava, com um mundaréu de funções, 400 servidores. Acho que nós estamos numa outra realidade, a realidade do IFB, e é nessa que nós vamos trabalhar. Obrigada, candidato. Gente, por favor. Por favor. Candidato Conciani pode fazer a pergunta ao candidato Elcio. Eu gostaria de voltar a discussão para o nível de propostas. Está na nossa proposta trabalhar a redução da evasão escolar. A evasão escolar é hoje um dos maiores problemas que nós temos no Instituto Federal de Brasília. É uma situação grave. Nós estamos trabalhando com algumas pesquisas feitas pelo pessoal do Gama, feitas pelo pessoal da PREM. Nós tivemos esse ano, em maio, um evento para discutir a evasão, que não foi o evento do IFB, mas foi de toda a rede e de algumas universidades do Brasil e do exterior que quiseram vir contribuir nesse debate da evasão escolar. Num desses trabalhos publicados nesta conferência que nós tivemos em maio, o pesquisador avaliou que no Instituto Federal de Brasília, o campus que tem maior evasão é o campus Taguatinga. Como está a evasão, reduzir a evasão, está na proposta também do professor Elcio. Professor Elcio, como é que o senhor pretende reduzir a evasão? Professor Conciani, em relação à evasão dos alunos, o senhor deve lembrar que o nosso campus, ainda quando em Taguatinga Centro, foi o primeiro campus que se preocupou com esta questão. Eu sei que o senhor prioriza sempre alunos ingressantes, né, matrículas, né, mas não houve uma preocupação
da gestão da reitoria em relação à evasão dos alunos. Naquela ocasião, nós fizemos um levantamento com os professores e percebemos que muitos alunos acabavam desistindo nas primeiras semanas de aula. E desistiam porque não se identificavam com o conteúdo do curso, não sabiam que o curso tinha aula todas as noites ou todos os dias da semana. Enfim, uma série de coisas que nós acabamos percebendo que era pelo fato dos alunos ou dos inscritos não lerem o edital do curso, da inscrição do curso. E aí nós adotamos no Campo Taguatinga, foi a primeira experiência que depois se espalhou para todos os outros campi, que foi a das palestras, né, para orientar os alunos sobre o curso, sobre o conteúdo, sobre o mercado de trabalho, sobre os dias que teriam aulas. Então, foi e continuará sendo uma grande preocupação nossa a questão da evasão. Nós não estamos preocupados somente com ingressantes, mas sim com a permanência desses alunos. E os estudos a respeito da evasão devem continuar com políticas de assistência estudantil, principalmente. Desculpa, candidato Elcio, o senhor tem mais 2 minutos, se o senhor quiser continuar. Desculpe, eu achei que ela tinha encerrado, tenha encerrado o Por isso que eu estou te tempo, pedindo né? desculpa. Tá ok. Obrigado. Nada. Candidato Conciani tem 2 minutos para a réplica. A proposta de fazer as palestras partiu da professora Conceição, da professora Cristiane. A professora Cristiane, naquela época, era pró-reitora de ensino, e trouxe essa proposta muito interessante que nós adotamos. Os estudos já existem, estão bastante avançados, o que nós precisamos agora é de ação concreta. O que fazer para reduzir a evasão? Nós começamos uma discussão em torno da assistência estudantil, porque grande parte dos problemas está na condição de permanência na escola. O sujeito não tem condição de chegar à escola, ele não tem renda para comer, na hora que ele sai do serviço e chega aqui, ele não tem como comprar material didático, não tem com quem deixar as crianças. E nós começamos, na assistência estudantil, um plano de apoio às pessoas que precisam ficar na escola. A monitoria. Então, concretamente, a gente precisa dar passos. Embora a gente não tenha certeza, mas essa é uma avaliação importante de apoiar o estudante para que ele possa ficar na escola. Para além disso, nós já começamos a discussão com os fóruns dos diretores de ensino e com os colegas, no sentido de que o que é possível fazer na mudança curricular, como os outros países trouxeram propostas que estão discutindo. A mudança da estrutura curricular. A estrutura curricular nossa está prejudicando o andamento dos estudos. Então, é possível que a gente possa alterar a forma. Como nós temos a educação à distância, que é hoje uma ferramenta fantástica, nós temos a educação presencial, que a gente faz muito bem, nós podemos achar modelos híbridos, que flexibilizem o horário, que permitam aos estudantes participar de todas as aulas, de todas as atividades didáticas e ter acesso ao ensino. Esta é uma discussão que nós precisamos fazer todos juntos, todos unidos, para que a gente possa vencer esse mal tão grande que é a evasão e que atrapalha o desenvolvimento da nossa sociedade, e não só o do nosso instituto. O senhor tem 2 minutos para a tréplica. Professor, eu acredito que o senhor tenha se enganado. Na verdade, essa experiência começou lá no campus Taguatinga. Não existia no Instituto ainda experiência dessa forma. E também gostaria de lembrar, quando o senhor fala em verticalização, que o primeiro campus que começou com os FICs, que dão acesso direto aos cursos técnicos, também é uma experiência nossa lá do campus Taguatinga. Obrigada. Candidato Elcio, o senhor pode fazer a segunda pergunta? Professor Conciani, por que o senhor preferiu indicar os diretores dos campos no lugar de fazer eleições? Assim é fácil. Assim é tranquilo. A lei estabelece com toda clareza que os institutos não podem fazer eleições antes dos 5 anos. Por isso que nós estamos fazendo a eleição para reitor agora, porque faz 5 anos, fez agora no dia 19 de outubro, que nós recebemos a instituição desse processo.
Então, quando foi 5 anos de publicação do decreto, nós pudemos fazer a eleição. Estamos fazendo agora para reitor. Quando o Campus Planaltina fez 5 anos do seu ato autorizativo, a lei permitia fazer a eleição. Nós fizemos. Em setembro do ano que vem, mais 4 campi fazem 5 anos do ato autorizativo. Terão eleições. Então, cumprir a lei faz parte do regime democrático. A gente tem a lei para estabelecer como a sociedade deve funcionar. E nós cumprimos a lei. Agora, é possível que a gente tenha alguns acordos com a comunidade. E nós fizemos isso. Nós passamos, inclusive em Taguatinga, em todos os campos, e fizemos um acordo com a comunidade. A comunidade tira um consenso, nós queremos que esse seja o nome. Pronto. O reitor acolhe esse nome e o nomeia como pró-tempore. Desta forma, nós fizemos em todos os campi. Todos eles passaram por uma consulta. É um processo de consenso? É um processo de consenso. Esse processo está previsto na lei? Não. Esse é um processo de quem gosta de participar, de quem gosta de abrir as discussões, de fazer o campus amadurecer, de fazer o instituto amadurecer. Nós começamos no IFB em 2009. Viemos para cá várias pessoas de outros institutos, inclusive nós dois. Viemos para cá para implantar o instituto. Na medida que o tempo foi passando, nós fomos substituindo, enquanto reitor eu tomei essa providência, de substituindo as pessoas que vinham para cá, de outros institutos, e colocando as pessoas desse instituto, de maneira que nós, respectivamente, pudéssemos construir pessoas capazes de administrar o instituto, pessoas que pudessem dar o passo seguinte. Esse trabalho de formação é importante. Se a gente quer fazer eleição, é preciso preparar as pessoas para assumir esses cargos. A eleição é um momento maravilhoso, é um momento muito importante do processo democrático. Democracia não se resume às eleições. Democracia é um processo de participação, de consulta, de debate contínuo. Se a gente não participa, não existe democracia. Existe a repetição do que se faz aí fora. Eu vou lá no dia da eleição, deposito meu voto e passo 4 anos criticando o candidato, aquele que eu elegi. Então, participar é que é democracia. Participar é que é garantir o espaço para todos, o espaço formativo, o espaço construtivo, o espaço do debate, do divergente, daquele que diz não concordo, mas daquele que diz é assim que eu quero. Então, o nosso entendimento é que democracia vai para muito além do voto. E na questão da eleição, a gente com certeza está cumprindo a lei e está indo à frente. Obrigada. Gostaria de pedir mais uma vez que a plateia se contenha para que o debate não se torne desrespeitoso. Professor, 2 minutos para a réplica. Professor Conciani, a lei não proíbe o senhor fazer consulta na comunidade. Ela diz que os campi com mais de 5 anos deverão ter. Aí é um ordenamento jurídico. A lei determina que todos os campi têm. Mas aqueles campi que têm menos de 5 anos, não há nenhuma contradição, não há nenhuma proibição em relação à escolha ou referendo do nome de um determinado candidato na comunidade. A nossa proposição é que todos os campi tenham eleição. Aqueles que completarem 5 anos vão ter eleição. E aqueles com menos de 5 anos, nos quais já tenham candidatos, né, nós faremos uma consulta nos mesmos moldes da eleição para indicar o novo diretor daqueles campos. Obrigada. Bom, acho que a gente não tem divergência nesse sentido, porque nós fizemos essa consulta, conversamos com a comunidade e escolhemos. Acho que nós pensamos do mesmo jeito. E a consulta formal, e eu não sou juiz, nem sou jurista, as procuradoras estão aí, embora não na condição de procuradoras, mas essa parte de jurídica eu deixo para elas. Não me compete estabelecer ou interpretar a lei, me compete cumprir a lei. Eu sou gestor público, e cumpro aquilo que está escrito. Esse é o meu papel, e eu posso garantir que eu vou fazer isso sempre. Obrigada, candidato. O senhor pode fazer a sua segunda pergunta ao candidato Elcio. Um dos maiores desafios do reitor é exatamente por conta da pluralidade de ideias. Nós temos no Instituto, hoje, quase 30 mil pessoas na condição de estudantes, cerca de 1.000 servidores públicos e quase 500 terceirizados. São muitas pessoas, cada um pensando de uma forma, cada um tendo o seu próprio temperamento, a sua própria condição de trabalho, aquilo que acha que é certo. Afinal, Narciso acha feio tudo que não é espelho. O maior desafio que a gente tem hoje aqui, como gestor, é mediar conflitos. Os conflitos que se instalam pelas experiências diferentes, pelas histórias diferentes, por aquilo que a gente faz
e que a gente acha que é certo e os outros acham que é errado. De fato, mediar conflitos, no meu entendimento, é o maior desafio que o reitor tem. E nós tivemos diversas situações de conflito instaladas no Instituto, conflitos entre técnicos e docentes, conflitos entre técnicos, conflitos entre docentes, conflitos entre estudantes e técnicos, estudantes e docentes, entre gestores. Nós temos muitos conflitos. De fato, o que a gente quer, o que a gente pode, é diferente. No sentido de mediar conflitos, professor, o senhor teve grandes problemas no seu campus, um campus dividido entre técnicos e docentes, cada um para um lado, não se misturam. O senhor teve uma dificuldade muito grande de conversar, inclusive abandonando a mesa de diálogo com os servidores. Como é que o senhor pretende mediar conflitos nesses próximos 4 anos? 2 minutos para a resposta. Professor, Desculpa, 4, desculpa. Não vou te... lhe recomendaria dar uma lida no nosso plano de trabalho, porque está lá, entre os princípios de ação, o diálogo, a conversa com o diálogo. Durante várias vezes, a partir do momento em que a reitoria me viu como um possível candidato, várias ações começaram a surgir no campus, no sentido de denegrir a minha imagem como gestor e até mesmo me separar dos colegas lá do campus. Foram convites para sair de lá, foram diversas situações que aconteceram, né? Assim, provocadas, né? Provocadas para que a minha imagem de gestor fosse arranhada, né? Nesse último caso, houve, depois de 8 tentativas, houve a captação de pessoas lá de dentro do campus para trabalhar com determinadas inverdades a respeito da minha gestão. Então, eu penso que agiram de forma não muito ética comigo, né? De uma forma muito desrespeitosa. Inclusive, eu recebi a minha portaria de exoneração por e-mail, depois de 4 anos e meio de trabalho. Eu recebi por e-mail a minha portaria de exoneração. Então, o trabalho que foi feito lá foi um trabalho político, no sentido de denegrir a minha imagem. E eu nunca me omiti de conversar com os servidores. O primeiro movimento que foi feito, inclusive botaram fotos na internet lá em Samambaia, se percebe pessoas ligadas à reitoria articulando com os servidores. E depois daquela reunião, que na verdade começou pelo fato de que nós havíamos mudado o nosso diretor de ensino, né? O professor Fabiano assumiu no lugar do professor Leonardo, e aí ele começou a fazer algumas mudanças dentro do campo. E os servidores acabaram ficando descontentes com essas mudanças. E eles vieram fazer uma reivindicação, contrariando tudo aquilo que nós agimos, a forma como nós agimos durante esses 4 anos e meio. Sempre a minha porta, a porta da direção esteve aberta para o diálogo, né? E naquele momento eles pularam o diálogo e foram direto, né, direto à reitoria para reclamar. Nós, depois daquele evento, tivemos 15 horas de conversas, de diálogo, e retrocedemos em muitas daquelas decisões. Em relação a esse último evento dos servidores que foram cooptados pela reitoria, eu sequer fui convidado para as reuniões. Eu não participei dessas reuniões. Foi uma decisão unilateral da reitoria que utilizou parte dos servidores do campus. Não estavam na assembleia alunos e nem todos os servidores. Houve um abaixo-assinado feito por 26 ou 27 pessoas, né? Então,
Eu não tenho receio nenhum em relação a isso. Sempre houve diálogo com os servidores. Seu tempo acabou. Obrigado. Vou passar a réplica para o candidato Conciani, 2 minutos. Primeiro, quero agradecer o elogio. De fato, eu tenho essa competência de articulador, me sinto capaz de fazer isso, de articular e mediar conflitos. Por isso, estou me candidatando a reitor. Só não uso essa competência dessa forma como o senhor colocou. Na verdade, eu uso para mitigar os conflitos. Nós temos aqui a ata dos servidores que ficaram esperando pelo senhor e as assinaturas deles, que o senhor não compareceu. Nós temos aqui a nota de repúdio, a falta de diálogo da sua gestão, 27 dos 32 técnicos assinaram. Nós temos aqui pedido de abertura de sindicância pela sua incapacidade de conversar, está aqui. Não tem diálogo. Temos aqui 2 ocorrências policiais que os técnicos e professores do campus Taguatinga levaram o senhor à polícia, dizendo que o senhor não se abre à conversa e os ofendeu durante a proposta de conversa. Esse não é o estilo Conciani. Esse não é, de longe, o estilo de qualquer educador. O educador precisa se colocar sempre aberto ao diálogo. Concordando ou não, a gente precisa conversar. Infelizmente, muitas vezes a gente é obrigado a ouvir o que não quer. Mas faz parte da profissão, faz parte do desafio que a gente aceitou e a gente se coloca à disposição sempre. Gostando ou não, querendo ou não, esse é o nosso trabalho. Ouvir, mediar conflitos e buscar soluções. Nem sempre é fácil, nem sempre é agradável, mas é fundamental e necessário para o funcionamento do Instituto. Por favor. Tréplica, 2 minutos, candidato Elcio. Professor Conciani, o senhor tem todos esses documentos aí há muito tempo na sua mão. São denúncias gravíssimas. O senhor prevaricou? Porque o senhor tomou consciência e sequer abriu uma sindicância para verificar a materialidade e autoria, ou sequer abriu um processo administrativo para me dar o amplo direito à defesa? A minha pergunta é, o senhor prevaricou? Tinha conhecimento e não tomou nenhuma providência como gestor máximo? Por favor, gente. Vou dar 5 minutos de pausa, tá? E a gente vai... Só um momentinho, só um momento. O candidato Conciani pede direito à resposta. Érico, o candidato Conciani pede direito de resposta. Ok, então pausa de 5 minutos, analisaremos e depois retornamos. Obrigada.
Alô, som. Som. Oi, som. Som. Prezados, prezadas, por favor, já se passaram mais de 5 minutos da nossa pausa. Vamos retomar nosso debate. Eu queria, primeiramente, agradecer aos intérpretes, que desculpem, eu esqueci de falar aqui no começo do debate. Agradeço ao Campus Brasília por ter fornecido esses profissionais para participarem aqui do debate. Muito obrigada. Bem, antes de dar início ao terceiro bloco, a comissão concedeu direito de resposta ao candidato Conciani por entender que ele foi acusado de cometer uma conduta tipificada como crime no nosso Código Penal, mas também concedeu ao professor Elcio direito de resposta aos documentos apresentados pelo candidato Conciani. Então, vamos começar com o candidato Conciani. Os documentos aqui apresentados são documentos públicos, podem ser encontrados em qualquer lugar, qualquer servidor tem direito pedindo pelo ESIC, foram entregados publicamente, eu os recebi publicamente, e eles não são de propriedade minha ou do Instituto, eles são de domínio público. Por que a gente não instalou a sindicância para apurar, o padre para apurar? Porque nós sempre primamos pelo diálogo. E foi essa a nossa postura imediata. Quando tivemos o primeiro momento de tensão, convidamos o professor Elcio, convidamos os técnicos, nos sentamos à mesa para conversar, buscar o entendimento. Tivemos reuniões intermediárias, eu, professor Elcio, buscando construir um entendimento que pudesse viabilizar as demandas dos técnicos e viabilizar o funcionamento do Instituto. O que interessa são as pessoas. Os procedimentos administrativos a gente instala em último caso, que não tem mais jeito, não tem como ir para frente. Então a gente vai instalar um procedimento administrativo. Não é nossa intenção perseguir ninguém, não é nossa intenção tirar o direito de defesa de ninguém. A nossa intenção é construir uma instituição pelo diálogo, pelo entendimento. Sempre a prioridade é pelo diálogo. Quando esgota-se essa possibilidade, quando não tem mais jeito, aí sim a gente instala os procedimentos administrativos, que nós temos feito. Infelizmente, nós temos hoje mais de 25 sindicâncias, entre sindicâncias investigativas e acusatórias em andamento. Elas são feitas. O que a gente deixa é isso como último recurso, porque o recurso primeiro e mais importante é entender o que acontece, dar às pessoas a oportunidade de reconstruírem trajetórias, reconstruírem caminhos. É assim que a gente pensa, é assim que a gente quer construir o Instituto. Este é o caminho da democracia, que não pune, não desconstrói, não destrói. Antes, dá à pessoa a oportunidade de verificar e de rever seus atos. Eu queria pedir desculpas, que eu esqueci de falar o tempo, mas são 3 minutos, tá? Direito de resposta. E enfatizando, professor Elcio, que o direito de resposta é sobre os documentos, né, isso, apresentados pelo professor Conciani. Eu tenho averbado 30 anos de serviço, mais 7 anos de atividade rural. Estou no Instituto há 16 anos e tenho 10 anos e meio de gestão. Né? Gestão mesmo, não é gestão como diretor de campus. Tenho o maior orgulho da minha carreira e da forma como eu trato os servidores. E esse foi a maneira que eu sempre tratei aqui no Instituto Federal de Brasília, sempre com diálogo, com conversa, com decisões coletivas. Confesso a vocês que eu me senti incomodado aquelas vezes que houve aqueles descontentamentos por parte dos servidores, e eu me cobrava muito, o que eu fiz de errado, né? E até levei um tempo até cair a ficha e perceber que existia uma manipulação por trás com um objetivo certo. Em relação a esses documentos, eu respondo uma sindicância no Sul, que se transformou em PAD, por motivos muito semelhantes a esse que está acontecendo agora, por questões até eleitorais, mas que eu sei que não devo nada, sou absolutamente inocente. A minha carreira no serviço público é ilibada. E em relação
a essas denúncias que foram apresentadas, boletins. É um direito que toda a pessoa tem de fazer a reclamação, mas eu preciso tomar conhecimento para poder me defender. E eu estou tomando conhecimento desses boletins agora pelo professor Conciani. Nunca me foi notificado nenhuma dessas ocorrências. Em relação à documentação, sim, está na Lei 812. Né? Toda autoridade competente, ao tomar conhecimento de um fato, deve tomar as devidas providências, senão ele está prevaricando. Ou, se não prevaricou, ele está utilizando esses documentos para fins eleitorais. Guardou esses documentos para o debate de hoje, para tentar denegrir a imagem do seu concorrente. Por favor. Vamos passar para o terceiro bloco. O terceiro bloco terá no máximo 40 minutos. Será composto de perguntas da plenária aos candidatos. As regras. Serão sorteadas um total de 8 perguntas, que foram selecionadas pela comissão, que serão dirigidas aos 2 candidatos simultaneamente. Lembrando que as perguntas foram agrupadas com conteúdos idênticos e similares, de modo a garantir o atendimento a questionamentos variados da plenária, democratizando o acesso à informação. Perguntas de cunho pessoal foram descartadas. Cada candidato terá 2 minutos para a resposta e eu terei 1 minuto para ler a pergunta. Após a resposta do segundo candidato, eu farei a leitura da próxima questão. Serão enviadas por e-mail a ambos os candidatos cópia de todas as perguntas formuladas pela plenária. Gostaria de chamar a Alessandra, por favor, servidora, para me ajudar aqui com o sorteio. De novo, gente, saquinho transparente, tá? Tudo limpo, vocês vejam. Vamos lá para a primeira pergunta. Mexer. Ah, sim. Não é o... Ah, tá. Como o último a falar foi o candidato Elcio, começa com o professor Conciani. Tema da pergunta, servidores. Pode falar o nome da pessoa? Não? Tem aqui. Não, melhor não, né? Se eleito como reitor, como pensa em viabilizar, dentro do menor prazo possível, o pagamento dos valores retroativos relacionado à RSC? Toda vez que termina um procedimento dentro do exercício fiscal, ele é pago na folha de pagamento normalmente. Então, tudo que a gente conseguir concluir agora dos processos de RSC serão pagos na folha de pagamento dentro desse exercício. Aqueles que têm, porventura, restos a receber do ano de 2013, ou seja, agora foi concedido o RSC, mas a documentação completava o direito desde, por exemplo, março de 2013, quando começou a valer. O período de março de 2013 até dezembro de 2013 é pago pelo INPOG em um processo que a gente abre solicitando que seja feito em restos a pagar. Esse é o termo técnico, é assim que funciona. Então, janeiro de 2014 a dezembro de 2014, pagos na folha de pagamento. O que for anterior a janeiro de 2014 são pagos pelo INPOG em uma folha separada. É fácil assim, não tem grandes dificuldades. Obrigada. Candidato Elcio, 2 minutos. Administrativamente funciona assim mesmo. 2014, havendo disponibilidade de recursos, durante esse período aquisitivo, será pago em 2014, até dezembro, né? Do ano anterior, abre-se o restos a pagar e vai pagar no ano seguinte. A questão que fica é que nós temos muitos institutos aí que já estão recebendo desde setembro, outubro. Nós demoramos muito. Essa é uma dúvida que eu tenho, né? Já poderia ter acontecido. Será que não houve um pouco de negligência, né, ou desrespeito até os servidores que têm esse direito, e não aprovar isso antes? Houve muita demora, no meu ver. Agora fica difícil. Agora, como o professor disse, até dezembro,
é possível pagar. Não sei se vai se conseguir, porque ainda tem 30 dias, uma demanda muito grande. E o restante só vai ser pago no ano que vem. Obrigada. Não, aí são só 2 minutos para cada um para a resposta. Vamos para a segunda pergunta. O tema da pergunta... Ah, tá. Agora quem vai responder primeiro é o professor Elcio. O tema da pergunta, ficha limpa. Para ambos, né? Lógico. Muitos candidatos nas eleições de 2014 foram barrados. Algum dos candidatos tem um processo em andamento e por quê? Eu acho que ficou faltando alguma informação aqui no meio, mas... Eu entendi. Tá. Eu sou plenamente a favor da ficha limpa, né? Que candidatos que sejam condenados pela justiça ou administrativamente não possam concorrer a cargos. Não é o meu caso. Eu respondo um PAD que já dura 5 anos e meio. 5 anos e meio. Você sabe qual é o prazo que a CGU estabelece como razoável para se definir um PAD? 120 dias. São 6 meses, né? 6 meses. O meu faz 5 anos e 5 meses. Né? Então, logo se percebe que há uma outra intenção em não resolver o caso. Mas sou favorável à ficha limpa. Pessoas que sejam condenadas, né, pela justiça ou administrativamente, que não possam concorrer. E políticos também. Obrigada, candidato. Por favor, gente, só um pouquinho de silêncio. Candidato Conciani. Bom, não há por que a gente eleger um candidato que esteja com problemas judiciais. Nós já tivemos essa experiência nos institutos federais. O Instituto Federal do Sertão Pernambucano elegeu um reitor com a ficha suja e ele não tomou posse. Então, vai ser feita uma nova... Lá está lá um pró-tempore, um interventor, e vai ser feita uma nova eleição. Sou plenamente favorável. Wilson Conciani, candidato a reitor, nunca respondeu PAD, processo judicial ou qualquer coisa semelhante. Eu defendo que a gente tenha que se preocupar com as propostas de trabalho que nós temos aqui. E eu queria retomar a questão do ERSC. Nós, inclusive, temos a proposta de estender o ERSC para os técnicos, não apenas para os docentes, que já está em funcionamento, que já está em vigor, que foi uma proposta que a gente defendeu de muitos anos e que em 2012 conseguiu ser implementada porque o secretário comprou a proposta. Naquela época ele era diretor da rede, e entendo que isso é importante para fortalecer os servidores da rede. Hoje, nós estamos numa situação difícil, porque nós temos uma dificuldade. O processo do ERSC dos docentes ficou parado na CCPPD um punhadão de tempo. Então, se vocês quiserem, entrem lá no SIGA, todos os servidores têm acesso, e olhem quanto tempo o processo ficou parado na CPPD. Não sei se a CPPD não tem tempo, não tem condições, se ela quer aprovar. Essa é uma outra questão. O fato é que o reitor é o sujeito que coordena, que articula, que corre atrás, e ele não faz as coisas. Então, acho que é importante a gente articular. Isso vai garantir o direito dos docentes que estão aqui agora. Obrigada. Vamos para a terceira pergunta. Será respondida inicialmente pelo professor Conciani. Tema da pergunta. Curso técnico em serviço público. O que será feito efetivamente para que seja criado código de vagas para o curso técnico em serviços públicos, tendo em vista que este curso já existe há 2 anos e ainda não é possível abrir vagas para concurso para este cargo? Bom, nós estamos correndo atrás sempre de vagas para docentes, de vagas para técnicos. Nós temos uma dotação que foi criada na lei, eu mostrei aqui para vocês anteriormente, que é de 60 docentes e 45 técnicos para cada campus. O campus Brasília, em particular, por ser considerado o campus sede do Instituto Federal de Brasília, foi projetado para 3.800 alunos. Portanto, ele precisa ter mais docentes e mais técnicos, mais funções. Na medida em que o Instituto vai consolidando os seus números de alunos, ele pode ir ganhando mais códigos de vagas para completar o quadro, para variar, para ampliar a oferta. Isso é
um trabalho que já está assegurado na criação do Instituto, nos documentos que a gente tem, já dá essa designação, de forma que o Campus Brasília não precisa se preocupar. Aumentaram as turmas, aumentam os professores. Aumentaram as turmas, aumentam os técnicos para poder dar conta disso. O momento de crescer, de expandir, foi muito importante. Foi fundamental para que a gente pudesse ter esse atendimento à comunidade de mais de 30 mil alunos. Entretanto, o momento agora é de consolidar, é de garantir, de estabilizar aquilo que a gente conquistou. E nós conquistamos muitas coisas, mas é preciso consolidar, trazer para cá os cargos que nós temos o concurso feito agora, já com a possibilidade de contratar, na medida da liberação do período eleitoral, a gente homologa o concurso e começa a trazer os profissionais para completar o quadro. Como eu disse inicialmente, mais 450 cargos nós temos no Instituto Federal de Brasília, e isso vai permitir a gente ampliar a nossa capacidade, melhorar os nossos serviços. Essa é a nossa preocupação, esse é o nosso compromisso. Aproveitar agora o próximo concurso e trazer para dentro mais 450 novos servidores. Obrigada. Os campings estão recebendo 45 servidores, né? O restante está ficando na reitoria. Nós achamos muito pouco para os campings, né? Nem todos os campings ainda, no caso de Taguatinga, ainda não, que tem quase 5 anos, ainda não tem o seu quadro completo. Então, em relação a código de vaga de serviços públicos, né, tem que ver se está na listagem, né, do Ministério do Planejamento a possibilidade de se fazer o concurso, sim, e para completar os quadros do IFB. Em relação à CPPD, eu queria fazer uma pequena ressalva. A CPPD, se não me engano, está com 5 representantes. Eles têm uma carga horária mínima, 4 ou 5 horas por semana. Então, atribuir a responsabilidade do RSC, o pessoal da CPPD chegou a pedir sala lá no campus, porque aqui na reitoria não cederam um espaço para eles trabalhar. Então, acho que a gente tem que, na nossa gestão, nós vamos valorizar tanto a CPPD, como a CIS, como os representantes dos alunos, concedendo espaço e pessoal para que eles tenham condições de trabalhar aqui na reitoria e aumentar o número de representantes da CPPD. Nós, atualmente, temos 5 campos, né? Nós já podemos ter 10. Nós estamos falando que temos 10 campi aqui, então poderia ter 10 membros, né? Porque a demanda de trabalho na CPPD, a partir de agora, vai ser muito grande em função do RSC e das progressões dos docentes. Obrigada. Por favor, professor Conciani, contenha seus gestos. Tá? Cuidado com os documentos. A plateia também, gente, por favor, não vamos tornar esse momento desrespeitoso. Quarta pergunta. Tema da pergunta: ensino, atividade de gestão mais docência. Gostaria de saber dos candidatos qual a importância dos professores, mesmo que em cargo de gestão, mantenham contato com a sala de aula. Penso que professor que ama ensinar não consegue ficar longe da sala de aula. Professor Elcio, responde. Eu acho muito importante você participar da sala de aula, mesmo estando em cargo administrativo. Durante os 5 anos e meio, como eu falei anteriormente, eu dava, em média, 20 horas aulas por dia, e normalmente ajudava em algum outro setor. Eu trabalhei com orientação de alunos da cooperativa escola, da Escola Agrotécnica Federal do Sertão, trabalhei com integração escola-comunidade, encaminhamento ao pessoal do estágio, trabalhei em gabinete, fui presidente e vice-presidente da Fundação de Apoio à Escola, e sempre dando 20 horas de aula em média por ano. Depois que eu assumi a gestão, eu não consegui mais, né? Então, às vezes eu vejo como um jogo político. Eu sei que tem pessoas que, mesmo assumindo cargos, vão lá e dão as aulas, mas colocam toda a estrutura do Instituto, às vezes para poder dar aula do seu gabinete, ou muitas vezes deixo o aluno esperando porque tem outros compromissos. Então, eu prefiro respeitar os alunos, né, e dedicar todo o meu tempo
para a instituição. E foi isso que eu fiz esses últimos 10 anos e 5 meses. Enquanto docente, dava, como disse, 20 horas aula. Enquanto cargo administrativo, diretor de campus, eu me dediquei integralmente a atender todas as demandas da comunidade escolar. Obrigada. Professor Ponciano. Minha paixão pela sala de aula é antiga, muito antiga, antes mesmo de eu ser professor no Instituto Federal de Brasília, ou do Instituto Federal de Mato Grosso, onde iniciei a minha carreira. Eu, hoje, ministro 5 aulas por semana no campus Samambaia, todo sábado de manhã, para que não interfira no meu horário de trabalho como reitor. Pego o metrô sabinho, vou para lá, dou as aulas, terminadas as aulas ao meio-dia, pego o metrô e volto para minha casa. É muito importante esse contato com o estudante. É onde a gente, de fato, começa a viver o dia a dia. Aquilo que acontece no campus, a gente está sentindo, não do contato, não da estatística, não dos números que são trazidos no gabinete, mas daquilo que a gente conversa com os estudantes. Quando eu chego lá para dar aula e não tem material, eu fico sabendo, puxa vida, o que eu fiz não deu certo, então eu preciso corrigir alguma coisa. É um trabalho importante. E é o trabalho, em essência, do educador. Não que os outros que não estejam em sala de aula não sejam educadores, mas é onde a gente tem a oportunidade. Eu estou fechando mais 2 orientações esse ano, eu oriento ainda 3 alunos de mestrado e doutorado. Tenho, esse ano, publiquei muito pouco, foram apenas 3 artigos. Tenho participado ainda de projetos de extensão, porque entendo que isto é a essência da minha opção. Eu optei por ser professor e quero manter a minha vida toda sendo professor. Penso que, numa proposta de trabalho, a gente deve dar atenção à infraestrutura. É importante, nossa proposta, fortalecer todos os fóruns. Se vocês verem ali, fortalecer os fóruns de participação, fortalecer os conselhos, comissões, para que a gente possa ter o Instituto plenamente funcionando e com a participação de todos. Isso inclui CIS, que pediu ampliação de carga horária e lugar, a gente não está tendo esse problema. Isso inclui CPPD, que é um importante organismo de assessoramento do reitor para a carreira docente, inclui os fóruns de diretores de ensino, fórum de diretor de administração, comissões de ética, conselho gestor, conselho superior, colégio de dirigentes, colegiados de curso e todos os outros programas que a gente tem. Obrigada. Vamos passar para a próxima pergunta. Tema da pergunta: inclusão social e aprendizagem. Como o futuro reitor do IFB prioriza o projeto dos institutos que prevê inclusão social, equidade e o ensino-aprendizagem em diversos níveis e modalidade? O que é educação profissionalizante no mundo do trabalho? Ponciane, pode começar. Bom, esse tema... Acho que são 2, né? Não, ele foi o último a falar, ele responde. Isso. Esse é um tema muito importante e muito caro, é praticamente a essência dos institutos. Nós temos na lei de criação a necessidade de fazer educação inclusiva, de produzir e desenvolver tecnologias sociais. No Instituto Federal de Brasília, a gente conseguiu começar com muitos programas de inclusão. Nós trouxemos o Mulheres 1000, que deu origem, que criou, a partir do que se criou o campus Taguatinga Centro. Nós temos o Mulheres na Construção, um outro programa para a inclusão de mulheres. Nós temos o Viver Sem Limites, que nós estamos trazendo diversas pessoas para cá com necessidades especiais de aprendizagem, sejam essas necessidades de locomoção, de audição, de visão, sejam portadores de déficits de atenção ou de aprendizagem. Mas nós vamos para além, nós vamos bem para além. Quando nós chegamos no Instituto Federal de Brasília em 2009, a renda média per capita dos estudantes era de 3,5 salários mínimos. A renda média per capita dos nossos estudantes hoje é de 0,2 salários mínimos. Nós trouxemos para dentro da escola a camada da população que não conseguia chegar na escola, que não tinha acesso à escola. Mudamos o sistema de ingresso, um sistema que permite a todos ter a mesma condição, não meritocrático, para que todos pudessem ter a mesma oportunidade, para que todos pudessem entrar nesta escola, que é uma escola de excelência. A gente não tem essas instalações, esse corpo docente, esse corpo técnico de apoio em outras escolas. Então, para que essas pessoas viessem para cá, nós criamos as diversas condições de ingresso, inclusive fazendo o sistema de cotas
tanto para o ensino médio quanto para o ensino superior. Todos os processos seletivos têm cota para quem vem da escola pública, cota para quem vem do campo, cota para negros, cota para portadores de deficiência, cota para mulheres em situação de vulnerabilidade, de maneira que a gente tem procurado trazer para dentro do Instituto esse pessoal. Mas trazer é pouco, o ingresso não é suficiente, a gente precisa criar condições para eles permanecerem. E nós estamos buscando esse trabalho de... Desculpa. Obrigada. Professor Elcio. Esse é o verdadeiro objetivo dos institutos federais, né? A rede, ela foi criada com as escolas de aprendizes artífices justamente para incluir aquelas pessoas que tinham mais necessidades, que não tinham condições de frequentar as escolas de qualidade. Aquelas pessoas desvalidos, eram chamados de desvalidos da sorte, né? Aquelas pessoas que andavam nas ruas, então foram acolhidos nas escolas de artífices. E essa é a origem dos institutos. E a inclusão é o que me motiva. Eu acho que o Instituto Federal, a ideia, a criação, o fato dele se expandir por todo o Brasil, de estar no interior do Brasil e poder dar oportunidade para aquelas pessoas que têm menos oportunidade, é o nosso grande objetivo. Então, sem discriminar nenhum tipo de pessoa, atender a toda a população brasileira. Então, esse é o grande objetivo dos institutos federais, é incluir as pessoas na sociedade, proporcionar a elas condições de melhorar a sua vida através do trabalho ou do aumento de renda. E é isso que nós vamos perseguir, incluir as pessoas na sociedade. Obrigada. Sexta pergunta. Não tem o tema da pergunta. Qual a proposta? O que estão fazendo para melhorar a área de gestão de pessoas? Já que a DRGP, reitoria, está carente disso. Professor Elcio. Eu acho que o problema da DRGP é falta de pessoal. Nós temos que... O Instituto está cada vez crescendo mais o número de funcionários. Só eu estava fazendo um cálculo aqui mentalmente, se nós temos 10 instituições, nós já deveríamos ter 600 professores e 450 servidores ou 500 servidores. Nós não temos isso, né? Deveríamos ter. E a DRGP, como é centralizada toda a parte de recursos humanos, ela deve crescer proporcionalmente, né, ao ingresso de pessoas. Senão vai um determinado momento que ela não vai conseguir atender toda a demanda de pessoal. Ela tem que trabalhar com os planos de qualificação dos servidores, né? Então, ela tem muita atividade, mas ela precisa ser mais estruturada, principalmente com pessoas qualificadas e com um aumento do número de pessoas. Obrigada, professor Ponciano. Eu quero primeiro render minha homenagem ao pessoal da DRGP e da CDGP em todos os campi, que trabalham muito para vencer as dificuldades que a gente tem. Dificuldade de quadro, como o professor Elcio colocou, nós precisamos aumentar a gente, mas dificuldade de espaço e dificuldade de condições de trabalho, de fluxos de trabalho que não estão estabelecidos. Cada dia aparece um fluxo novo. Tem gente que pediu aposentadoria, nós nunca fizemos uma aposentadoria. Tem gente que pediu abono permanência, nós nunca fizemos um abono permanência. Nós temos investido na capacitação e na qualificação do pessoal da DRGP. O pessoal da DRGP está hoje vivendo quase que um quadro de contadores da área de pessoas, mas eles estão reagindo e reagindo bem. Quando eles começaram, no mês de agosto, a discutir programa de qualidade de vida, organizaram aqui aquele seminário, o que eles estavam dizendo para nós é, olha, nós queremos sair dessa fase de contabilidade, nós queremos crescer, nós nos capacitamos, nós estamos nos qualificando com os cursos de mestrado, mas isso é para que a gente possa melhorar as condições de atendimento aos servidores do Instituto. Dentre estas coisas, estão pedindo espaço, porque a sala que eles estão lá não cabe mais ninguém, e precisa aumentar o quadro, consequentemente a sala. Mudanças de condições, o arquivo que a gente tem hoje é um caixotão cheio de papel, é preciso que esse arquivo seja digitalizado, a gente possa passar
para uma outra etapa de recuperação de documentos e guarda de documentos, de forma que a DRGP é de fato uma área sensível, tem um projeto de mudança, o projeto foi apresentado para a gente já há alguns meses atrás e está em andamento. Essa que é a essência da questão da DRGP. É preciso dar condições de mudança àqueles que trabalham por nós, todos os servidores do Instituto Federal de Brasília. Essa é a nossa proposta, essa questão está no nosso programa de trabalho e a gente vai seguir à frente com essa proposta. Obrigada. Vamos para a 7ª pergunta. Tema da pergunta: obras. Por que as obras da biblioteca e do centro aquático estão paradas? Quando serão retomadas? Começa com o professor Conciani. As obras estão paradas porque a construtora faliu. A construtora que nós contratamos para construir esse campus foi construído em 3 etapas. A primeira etapa foi entregue, licitamos a segunda etapa, a primeira não tinha sido licitação nossa, tinha sido o Instituto Federal de Goiás, licitamos a segunda etapa, a mesma construtora ganhou, fez a segunda etapa, nós estávamos, antes de terminar a segunda etapa, licitamos a terceira etapa e a mesma construtora ganhou de novo. A construtora faliu, definitivamente. Nós entramos com reclamação do seguro, porque essa obra é segurada, recebemos o seguro e, paralelamente, a gente começou o processo de contratação de outra empresa. Primeiramente, fazendo aquilo que está previsto na lei. Chama o segundo colocado. Se o segundo colocado atender, ótimo. Chamamos o segundo colocado, que veio, passou um tempo avaliando, mandou um documento dizendo que viria aqui assinar o contrato, porque entende que era possível executar, e no dia da assinatura do contrato, disse assim, desculpa, mas eu consegui uma outra obra grande que eu ganhei e não vou poder tocar essa. Começamos do zero para licitar o processo de novo. Então, todo o levantamento foi feito para licitar outra vez, começar do zero, esta conclusão da biblioteca, da área de esportes, onde tem a quadra, onde tem a piscina, e do teatro. Porque este campus tem um teatro para 1000 pessoas. Teatro mesmo, não um auditório como esse. Temos certeza que até o meados do ano que vem a gente tem esse processo, se não concluído, perto da conclusão. Professor Elcio Obras. É uma boa pergunta. Inclusive, não só essas obras, né? Parece que no Riacho Fundo está parada por questões trabalhistas. Lá no campus Taguatinga mesmo, a obra demorou quase um ano, a primeira fase. A segunda fase atrasou também aproximadamente um ano, né? Então, é um problema a ser estudado detalhadamente, né? O reitor deve saber bem os problemas que estão acontecendo com as obras, né? Eu queria focar num outro aspecto também que eu considero muito importante, que não foi tocado aqui, aproveitando esse tempo, que é a evasão de servidores. Nós estamos perdendo muitos docentes e muitos técnicos administrativos para outros órgãos. Por isso, nós temos que trabalhar rapidamente, né, atuar. Eu sei que isso não é a prerrogativa do reitor, falou que vai pagar o ERSC, isso quem paga é o Ministério do Planejamento, tem que aprovar lá, mas através dos órgãos, do CONIF, que representa os diretores, tem que chegar esses movimentos, essas colocações, essa realidade, à Secretaria, à CETEC, ao Ministro da Educação, para que eles tomem providência. Nesses 4 anos e meio do campus Taguatinga, 6 professores altamente qualificados nós perdemos, 7 técnicos administrativos. Não pode continuar assim, isso dá um prejuízo enorme para a instituição. E quando você tem um servidor lá que está especializado no RH, ele fica lá 2, 3 anos aprendendo, quando ele aprende, ele sai e vai para outro órgão, né? Você tem que colocar um novo servidor lá. Então, essa é a função do reitor, né, de atuar perante as autoridades competentes que dão e que são responsáveis por assinar o nosso aumento, fazer força, fazer pressão, porque senão o Instituto vai continuar com a evasão de alunos. Obrigada, e com a evasão de servidores Desculpa, também. Seu tempo acabou. Desculpe, mas o tempo acabou. Vamos para a 8ª pergunta. E última. Tema da pergunta: EAD. O presente exige uma educação contextualizada e inovadora.
capaz de democratizar o acesso para todos. Qual é a sua proposta para ampliação, fortalecimento da EAD no IFB? Professor Elcio. Eu acho que o EAD, nós já temos um grande número de alunos e devemos continuar com essa política aumentando cada vez mais. Inclusive, parte dos nossos cursos presenciais poderão utilizar-se dessa tecnologia para o processo de aprendizagem, para facilitar também a vida dos nossos alunos. Eu acho muito importante. Tenho como referência, apesar de ter tido alguns problemas alguns meses atrás, o Instituto Federal do Paraná, que é uma referência em todo o Brasil em cursos de EAD. Eu acho que é um modelo que vale a pena a gente investigar e tentar implantar aqui no campus. Obrigada. No Instituto, desculpe. O modelo de educação à distância que nós temos hoje no Instituto é aquele praticado pelo ETEC, uma modalidade de Pronatec que é para a educação à distância. Todos os cursos são rigorosamente aqueles produzidos pelo Instituto Federal do Paraná e que o Brasil inteiro usa. O que nós queremos é sair desse modelo, buscar um outro modelo, o modelo do Instituto Federal de Brasília. Para isso, as comissões, a pessoal da educação à distância está preparando novos estúdios, novo material, contratação de material didático local e ampliação da quantidade de cursos. É fundamental sair desse modelo que a gente está hoje. Nós precisamos ter a nossa verdade, a nossa realidade, atender os nossos estudantes do Distrito Federal e do entorno. A educação à distância ela é muito mais do que uma ferramenta. Ela é a possibilidade de levar a educação para aqueles que não podem chegar à escola. Muitos dos nossos alunos hoje não conseguem permanecer, não conseguem chegar à escola. A gente é que tem que ir até eles. Então, a educação à distância é uma ferramenta fundamental. Nós estamos num projeto bastante diferente de educação à distância. Conseguimos avançar bastante para os MOOC, conseguimos avançar bastante no sentido de produzir o nosso próprio material. Os novos estúdios estão já em fase de discussão, onde que vão ser instalados. Boa parte dos equipamentos já estão aqui, de forma que nós possamos dar início à educação à distância do Instituto Federal de Brasília, com equipes do Instituto Federal de Brasília, material do Instituto Federal de Brasília e incluindo verdadeiramente aqueles que precisam vir até a escola e não conseguem. Há um papel fundamental a ser cumprido e a educação à distância vai nos ajudar nesse papel, que é de trazer para dentro da escola aqueles que não tiveram oportunidade e não têm condições porque trabalham o dia inteiro. Esse papel nós estamos cumprindo e vamos cumprir ainda melhor. Por isso, a meta é consolidar o que a gente já tem no Instituto. Nós temos muita coisa que a gente não conhece, que a gente não usa, é preciso consolidar, dar um passo à frente, garantir funcionamento estável. Esta é a nossa proposta. Obrigada, professor. Vamos ter uma pausa agora de no máximo 5 minutos para voltarmos para o último bloco, tá? Para as considerações finais. Obrigada a todos.
Alô, som, som. Prezados, vamos voltar aqui para o último bloco. Esse último bloco terá duração máxima de 10 minutos, tá? Sendo 5 minutos para... Por favor, plateia. Por favor. É só mais um pouquinho, gente. 10 minutinhos. O último bloco, antes de explicar, eu queria fazer os agradecimentos para esse debate de hoje, né? A gente precisa agradecer umas pessoas muito especiais. Vocês, por ter abrilhantado esse momento. Agradeço a presença de todos e todas. Obrigada. Faço esse nome da comissão, tá, gente? Aos candidatos, por aceitar o convite, por vir essa tarde aqui, passar essa tarde conosco. Obrigada. Ao Campus Brasília, na presença, na pessoa do professor Gustavo. Obrigada, professor, pelo auditório, pelos intérpretes, aos intérpretes que gentilmente estão cedendo esse tempo de trabalho aqui com a gente. Agradecemos a ANUX, que ficaram atentos e disponíveis às nossas necessidades, e a NTIC, que tanto tem trabalhado conosco. E hoje, obrigada. As meninas da Copa, tanto do Campus Brasília quanto da reitoria, né, que no Campus Brasília elas sempre nos atendem, e da reitoria, que hoje gentilmente, pelo carinho e pelo serviço prestado, trouxeram a água, ficaram atentas a tudo. Muito obrigada. O quarto bloco terá duração máxima de 10 minutos, 5 minutos para cada candidato. Será destinado às considerações finais dos candidatos, e começaremos com o professor Elcio. Ah, desculpa. Deixa eu agradecer à Comissão Eleitoral Central, a qual eu faço parte. Obrigada, gente, pelo trabalho. Bom, eu gostaria de agradecer à comissão pela oportunidade de estar aqui, de estar discutindo, debatendo as nossas ideias. Acho que esse é um momento realmente histórico, eu estou muito feliz por estar aqui. Uma pena até que essa eleição tenha sido aprovada tão tardiamente, né, e apenas um turno. Nós poderíamos ter muito mais propostas aqui, muito mais gente debatendo aqui, seria muito enriquecedor. O Instituto Federal está precisando de momentos democráticos como esse. Então, a primeira solicitação que eu faço é o convite a todos, independente, eu sei que aqui tem servidores que votam para os dois candidatos, né? Mas independente de quem vai votar, que compareçam, que fortaleçam esse processo democrático. Em segundo lugar, eu quero assumir um compromisso com a comunidade, em sendo eleito, e fazer uma gestão transparente, uma gestão democrática, né, uma gestão que valorize os servidores, né, que trabalhe com a qualificação dos servidores, que passe daquela frase de um colega nosso, que eu acho que ele está aqui presente, até logo que eu cheguei, que ele sempre dizia que aqui no Instituto é tudo no gerúndio, estamos fazendo, está acontecendo, né, que nós façamos de uma vez, né, porque 6 anos já é tempo suficiente, né, tem que começar a agir e dar as melhores condições para os nossos servidores e para os nossos alunos. Nós temos várias propostas e uma delas é a de descentralização. O nosso foco de ações vai ser os alunos e as condições de estudo. Quando nós falamos nos alunos e nas condições de estudo, equivale aos laboratórios completos, laboratório com os equipamentos, material de consumo, qualificação dos docentes, qualificação dos servidores, né? A proposta de refeitório aqui. Os alunos estão necessitando de refeitórios
é uma grande demanda, nós precisamos colocar refeitórios em todos os campi, com comida de qualidade e subsidiada. Nós estamos propondo também, pelo fato do aluno ser o foco, a criação de uma pró-reitoria de assistência estudantil e uma maior aproximação com o mercado de trabalho, com o Instituto assumindo o protagonismo de fazer esses convênios, essas parcerias com a empresa para possibilitar vagas de estágio e até mesmo vagas de trabalhos. Em relação aos nossos servidores, nós queremos assumir o compromisso de implantar a flexibilização da jornada de trabalho. Às 6 horas, nós vamos correr atrás das 6 horas. Né? Eu sei que já tem portaria, o pessoal estava dizendo que não ia lançar, mas é possível, tem um trabalho excelente feito pela comissão, a comissão da implantação das 6 horas. Nós vamos trabalhar também pela igualdade de condições. As pessoas que trabalharam comigo sabem que eu sempre procurei dar um tratamento igualitário entre os servidores, sem distinção. Tanto isso em termos de qualificação, como no tratamento no dia a dia. Em relação aos docentes, nós precisamos revisar a portaria 24, implantar a avaliação por competência, né? Valorizar a CPPD, ampliar o número de membros na CPPD, dar condições para que a CPPD possa trabalhar. Enfim, quero assumir o compromisso também de implantar em todos os campos, embora vai ser uma grande dificuldade. E eu avisei isso no Conselho de Dirigentes, em função dos quadros de servidores. O pessoal, muitos não se prepararam para isso, mas nós queremos implantar o ensino médio integrado em todos os campos. Isso diminui a evasão, né, e é um compromisso que a gente assume perante o Instituto Federal. No mais, quero agradecer a oportunidade, agradecer a todos que acompanharam pelo vídeo, né, e solicitar, pedir a todos vocês, né, que votem no professor Elcio, chapa 2, né, para que haja uma verdadeira mudança no Instituto Federal de Brasília. Né, a atual gestão já teve 4 anos e meio e, se tinha alguma coisa para fazer, perdeu a oportunidade, não fez, deveria ter feito. Né? Então, nós queremos uma oportunidade da comunidade para realmente fazer o que o Instituto precisa. Professor. Muito obrigado a todos. Desculpa. Professor Conciani, 5 minutos. Consolidar o Instituto é uma tarefa interessante e importante. Criar um Instituto, construir esses 10 prédios, esse que nós estamos, inclusive, criar esses 30 cursos, foi uma missão muito boa. Contratar os 900 servidores do Instituto foi uma missão ótima. Não foi fácil, mas nós fizemos e vamos continuar fazendo. A nossa proposta é de fortalecer o que foi criado, não derrubar nada. Queremos fazer aquilo que está sendo feito ainda mais e melhor. O ensino médio já começou integrado em alguns campi e vai para todos os outros. Não para a gente eliminar o público que sai da escola, mas para a gente trazer aquilo que é a tradição dos institutos, ofertar ensino médio integrado, formando profissionais, dando oportunidade a jovens e adolescentes de estar na escola, de ganhar uma profissão, de poder mudar a sua vida, como aconteceu comigo e acontece com tantos outros. Muito importante, assegurar as condições de ensino, pesquisa e extensão. Esta é a proposta central dos institutos, é esta a proposta que nós defendemos. Manter o Instituto no rumo do ensino, da pesquisa e da extensão. Ainda hoje, aqui neste auditório, logo mais à noite, nós teremos cerca de 230 estudantes da EAD num encontro com a TAM. O pessoal que faz técnico de segurança do trabalho vem para cá, junto com os técnicos de segurança da TAM. Para quê? Para uma aproximação com o mundo de trabalho. Para que nós possamos abrir campos de estágio. Para que nós possamos melhorar os currículos dos nossos cursos. Para que os nossos alunos tenham contato com a realidade. Isso nós já fazemos, mas fazemos pouco. É preciso fazer mais, é preciso ampliar, é preciso consolidar aquilo que a gente criou. Criamos a coordenação de estágio. Tá, mas a coordenação está conseguindo responder? Não. Por quê? Então vamos à frente.
Esta é a nossa proposta. Ir à frente, consolidar o Instituto Federal de Brasília como a melhor instituição do Distrito Federal e uma das melhores do Brasil, porque nós já estamos nesse caminho. Os outros institutos vêm aqui buscar expertise, vêm aqui buscar as nossas experiências de pesquisa, de ensino, de extensão. O Fórum das Licenciaturas, o Fórum do Ensino Médio, que já acontece há mais de ano, é um detalhe, é uma coisa importante no sentido de dizer assim, aqui se discute e se trabalha conjuntamente. Todos os fóruns que nós criamos nos dão esse sentido, nos dão essa importância de reconhecer aquilo que nós fazemos aqui sendo modelo para o Brasil. Queria aproveitar, Adilson, e parabenizar o teu trabalho, o trabalho da Luciana e da Giana, do Giano, na condução do ensino da pesquisa e extensão, que tem sido, de fato, modelo para o trabalho do Brasil inteiro. Nesse momento, não podia deixar de fazer alguns recados extremamente práticos. Primeiro, sábado, aqueles que desejarem um churrasco, nós estaremos organizando um churrasco de apoio à candidatura do professor Conciani. Então, quem quiser pode procurar a comissão que está aqui e participe desse churrasco. Um churrasco para a gente debater proposta, mas também um churrasco para a gente se divertir, para o lazer, porque isso faz parte do nosso trabalho. Nós não somos máquina, nós somos gente. Segundo, para quaisquer discussões, contribuições que vocês tiverem, a equipe de apoio está aqui e eles estão à disposição para receber o seu número de telefone, o seu e-mail, a sua sugestão de melhoramento. Terceiro, numa das questões que foi apresentada aqui sobre concurso público, eu não entendi, eu disse aquela hora que não entendi, eu fui depois, a aluna veio aqui e me corrigiu, professor, a gente quer saber se o senhor se compromete em colocar nos editais próximos vagas para os técnicos e tecnólogos em serviço público e gestão pública. Claro que me comprometo. Já descobrimos, o próprio curso me trouxe a sugestão de como fazer isso, e a gente não vai perder essa oportunidade. Vamos sim incluir. Então, está garantida a proposta de vocês. Eu queria muito agradecer a essa equipe que está aqui, a vocês que ficaram até o ponto. Queria agradecer a algumas pessoas que têm ajudado a consolidar alguns pontos, como a questão da SEBRAE, a participação do empreendedorismo, a participação da construção de incubadoras solidárias, incubadoras de base tecnológica, para que nós possamos avançar enquanto Instituto Federal de Brasília e possamos ser a instituição que nós sonhamos. Finalmente, para consolidar o Instituto Federal de Brasília, na próxima quinta-feira, no dia 20, vote bacana, vote pestana. Por favor, gente, por favor. Por favor. Obrigado, professor Conciani. Por favor, gente, vamos conter. Já está no finalzinho. Então, nesse momento, encerra-se o primeiro debate para o cargo de reitor do Instituto Federal de Brasília. Lembrando que o próximo será dia 17, tá? A gente vai passar com mais antecedência o local e o horário, que a gente ainda está verificando. Sim, estamos esperando a disponibilidade de alguns diretores, de alguns campi. Aí tem que ser mais para o segundo grupo. Taguatinga Centro, a gente sabe que não dá, Riacho Fundo, Samambaia, Gama. Depois eu entro em contato com os diretores para a gente fazer o sorteio. Cadê? Ótimo. Aí depois a gente conversa, então, Érica, tá? Aí a gente vê. Obrigada a todos. Tá. Os candidatos. Todas as questões serão enviadas para o e-mail dos candidatos, e aí fica a critério a resposta, tá? Mas todas serão enviadas. Tá, Magno? Ok, a maioria tem nome, eu acho que eu vi só uma sem. Obrigada a todos e todas.